Iremos falar sobre o relatório de auditoria operacional com relação aos repasses da União ao governo do Rio Grande do Norte através de contratos e convênios firmados na área de segurança pública para o SENASP, Secretaria Nacional de Segurança Pública, e DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional. O trabalho foi realizado em conjunto pelo Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte, sendo esse trabalho realizado por amostragem, de acordo com as normas de auditoria aplicáveis ao setor público. O estado teve a maior taxa de crescimento de homicídios do Brasil entre 2002 e 2012, alcançando a alarmante marca de 272%. Sob a ótica do número de homicídios por cada 100 mil habitantes, o estado saiu de uma taxa de 9,26 no ano 2000 para 44,88 no ano 2015. Saiu de 9,26 por mil para uma taxa de quase 45 em 2015 por mil, variando 385% nesses últimos 15 anos, conforme dados do Atlas de Violência feito pelo IPEA. Menciono ainda os ataques a ônibus urbanos vivenciados em março de 2005 e agosto de 2016, acompanhados de ataques a veículos, a edificações policiais, além da violenta rebelião ocorrida na penitenciária de Alcatraz em janeiro de 2017, cujos dados oficiais relataram 26 mortes. Nesse cenário, a auditoria teve por objetivo identificar as principais causas que dificultam a formulação de projetos e a execução dos convênios federais na área de segurança pública pelo governo do estado, bem como verificar os principais problemas de gestão e efetividade das ações desenvolvidas pela União para a superação destes desafios. Os trabalhos foram realizados em conformidade com as normas de auditoria do TCU e com observância ao Manual de Auditoria Operacional. Na fase de execução de auditoria, a equipe enviou ofícios de requisição aos órgãos federais e estaduais envolvidos, realizaram novas entrevistas in loco. Entrevistas in loco são aquelas que eles vão até o local em que está sendo auditado e fazem as devidas perguntas, visando obter informações necessárias para a avaliação da gestão de convênios e contratos de repasse firmado entre a União e o Estado do Rio Grande do Norte. A partir da análise dessas respostas e informações recebidas, foi elaborada a matriz de achados e realizou-se novo painel de referências com gestores e técnicos dos órgãos auditados e com auditores do TCU e do TCE do Rio Grande do Norte. Por fim, foi elaborado um relatório preliminar de auditoria e encaminhado aos gestores para os devidos comentários. Para a realização dos trabalhos, é necessário a definição do local de auditoria e os critérios que levam à escolha da amostra. Além disso, é importante apurar os controles internos de forma a avaliar possíveis pontos fracos. A auditoria foi realizada em parceria entre o TCU e o TCE do Rio Grande do Norte, focando na gestão de convênios federais celebrados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, a SENASP, e pelo Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, com a Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social, a SESED, e da Secretaria do Estado da Justiça e da Cidadania, a SEJU, do Estado do Rio Grande do Norte. Com relação aos achados de auditoria e às deficiências dos controles internos da gestão, foram constatadas falhas tanto na fase de planejamento, quanto na fase de execução, avaliação de resultados e prestação de contas. Na fase de planejamento, foi constatada a falta de comprovação de vinculação e ausência de nexo entre os objetos dos convênios e os objetivos de uma política estruturada de segurança pública. A norma vigente à época, que era a Portaria Interministerial número 507 de 2011, que regulava os convênios, destacava que o proponente, quando interessado em celebrar convênios com a União, deveria apresentar a relação e com a proposta e os objetivos dos convênios, dentre outras justificativas. E a mesma norma destacava que o concedente deveria analisar esse enquadramento, o que não foi feito de maneira efetiva.
Foi recomendado ao Ministério da Justiça que o disposto regime interno do Tribunal de Contas da União, que avalie a pertinência e oportunidade para que os entes federados que atuem em segurança pública melhorem seus objetivos de forma a ficarem mais integrados com suas prestações de contas. Em recomendação ao governo do Rio Grande do Norte, em específico a CESED e a SEJUC, que considerem a possibilidade de articularem junto aos governos para definirem estratégias. Em resposta, a CESED afirmou que, em relação à falta de comprovação com a vinculação dos objetos de convênio a uma política de segurança pública, todos os convênios celebrados atentem à Portaria Interministerial 507. Já na fase de execução, foram encontradas falhas tanto por parte dos convenentes quanto dos concedentes. A norma diz que as entidades, tanto públicas quanto privadas, têm que dispor de das condições técnicas necessárias para celebrar os convênios. E na amostra dos convênios auditados foi constatado que essa comprovação se dava com a simples anexação de um documento chamado Declaração de Capacidade Técnica e Gerencial, que é encontrado no site do Ministério da Justiça. E essa declaração ela é muito vaga e não comprova em nada a capacidade necessária para que o gestor consiga gerenciar seus convênios. E vale destacar também que a nova norma, que é a Portaria Interministerial número 424 de 2016, trouxe uma inovação quanto à avaliação da capacidade técnica dos convênios, que será regulamentada pelo Ministério do Planejamento. Quanto à avaliação da capacidade técnica dos convenentes, a Senasp relatou que adota os procedimentos previstos na legislação e considera a boa-fé dos Estados. Informou ainda que a declaração da capacidade técnica e gerencial, apresentada pelos proponentes, possui fé pública e que a Secretaria não possui condições estruturais para a aplicação dos mecanismos complexos de aferição da capacidade técnica dos convenentes. O DPEM encaminhou sua manifestação de forma intempestiva, mas a equipe de auditoria decidiu analisar os comentários apresentados. Verificou que algumas propostas de encaminhamento aos comentários apresentados pelo DPEM sugeriam manifestações de áreas técnicas do próprio departamento. O DPEM informou que possui em sua estrutura de coordenação geral de gestão de instrumentos e repasse, a CGGIR, com duas coordenações: a coordenação de análise e acompanhamento de instrumentos de repasse, a COAIR, e coordenação de análise e acompanhamento de prestação de contas e tomadas de contas especial, a COAPC. O departamento destacou ações realizadas pelas citadas coordenações. De fato, ao longo da auditoria, a equipe verificou que o DPEM possui atualmente uma boa estrutura de acompanhamento e fiscalização dos convênios, tanto que a proposta de determinação para a elaboração de planos de ação que contemple alternativas de solução para o passivo na análise de prestação de contas, problemas de gerenciamento e fiscalização nos instrumentos de repasse não foi direcionado ao DPEM. Ainda com relação às falhas na fase de execução, no âmbito dos concedentes, foi constatado que a Senasp é incapaz de acompanhar e de fiscalizar os convênios que ela celebra. A argumentação da Senasp era que, na época, ela dispunha apenas de 3 analistas para fiscalizar os convênios celebrados de todo o país. E a regulamentação e a jurisprudência do TCU apontam que o concedente deverá dispor das condições necessárias para o acompanhamento e fiscalização dos convênios. Por exemplo, em 2016, a Senasp planejou fiscalizar o equivalente a 357 milhões de reais em convênios e fiscalizou apenas o equivalente a 34 milhões, ou seja, menos de 10% do planejado. E também foi constatado que 40% dos convênios celebrados no âmbito do programa Brasil Mais Seguro, que é um programa nacional, com o estado do Rio Grande do Norte, não tiveram os repasses financeiros realizados.
Já na fase de avaliação e prestação de contas, que é uma importante etapa para saber se os objetivos dos convênios foram alcançados e principalmente a efetividade das ações implementadas, também foram encontradas algumas falhas. Por exemplo, em convênios firmados entre a SECED, que é a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Nacional, e a SENASP, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que objetiva a estruturação do Instituto Técnico de Perícia Científica do Estado do Rio Grande do Norte, foram encontrados equipamentos encaixotados e fora de funcionamento quando a visita dos auditores. Isso mostra uma falha na fiscalização dos objetivos dos convênios. O trabalho teve como objetivo avaliar a gestão de convênios federais de segurança pública no estado do Rio Grande do Norte, representado pela SEJUC e pela SECED. Verificou-se que os convênios e contratos de repasse não refletem visão e planejamento de longo prazo para a segurança pública. Já no que tange à elaboração de projetos, constatou-se que tanto a SECED quanto a SEJUC apresentam dificuldades de capacidade técnica, o que compromete o alcance dos fins pretendidos pelos programas e ações federais da área de segurança. Já no que se refere à fase de execução dos convênios e contratos de repasse, observou-se um cenário que potencializa o risco de fracasso no alcance dos objetivos e demonstra uma baixa capacidade de operação dos instrumentos de repasse. Outro fator que compromete a boa e regular execução dos convênios refere-se ao atraso no repasse dos valores pactuados. Diante do exposto, verificam-se falhas nos mecanismos de gestão das transferências voluntárias capazes de comprometer a boa e regular aplicação dos recursos federais e em segurança no Rio Grande do Norte. Alia-se a este cenário a ausência de políticas públicas de longo prazo. O que se tem são transferências voluntárias que pouco contribuem para a solução dos graves problemas de segurança enfrentados pela sociedade. A adoção das medidas propostas neste trabalho de fiscalização contribuirá para uma gestão mais eficiente dos convênios e contratos de repasse no Rio Grande do Norte. Primeiramente, foram feitos testes de observância no aumento da criminalidade na região nordeste do país, especialmente na alta taxa de homicídios no estado do Rio Grande do Norte. Após isso, foram feitos testes substantivos nos contratos de convênio da União com o estado do Rio Grande do Norte, a fim de verificar possíveis irregularidades nas prestações de serviço. Foram utilizados um conjunto de ferramentas operacionais que servem de controle para a obtenção de evidências suficientes para a conclusão deste trabalho. As técnicas de auditoria utilizadas foram indagação escrita, análise documental, conferência de cálculo, análise de SWOT, diagrama de verificação de risco. O auditor deve conceder ao auditado o direito de ampla defesa e contraditória nas informações apresentadas. É importante verificar se a auditoria se reporta ao escopo e se os objetivos foram alcançados. E, claro, a identificação de pontos fortes e fracos. A versão preliminar do relatório foi remetida à SENASP, DEPEN, SEJUC e SECED, com finalidade de dar oportunidade às unidades auditadas a se manifestarem de modo a contribuir para a maior objetividade e exatidão das informações presentes no relatório. A SEJUC não encaminhou manifestação sobre o relatório preliminar. Já a SECED informou que a falta de comprovação da vinculação dos objetos dos convênios a uma política de segurança pública, todos os convênios celebrados com o Ministério da Justiça atendem ao previsto na portaria interministerial. Acrescentou que lançou o Plano Estratégico de Segurança do Estado, o Planesp,
tendo meta reduzir os índices de criminalidade e ampliar a sensação de segurança no Estado. A Senasp, apesar de ter apresentado seus comentários de forma intempestiva, a equipe incluiu no relatório. Já em resposta, a Secretaria informou que algumas medidas já estão sendo implementadas pelo Ministério da Justiça, por meio da Senasp. Já o DEPEN encaminhou sua manifestação de forma intempestiva, mas analisou os comentários apresentados. Parte dos comentários apresentados pelo DEPEN sugeriram manifestação pelas áreas técnicas do próprio departamento. Veja como estava a situação do Estado em 2016 com os comentários de Alexandre Garcia. A violência no Rio Grande do Norte já vem acontecendo há muito tempo, mas agora parece que sai realmente de controle. Vamos falar em Brasília com Alexandre Garcia, que está de volta aos estúdios de Brasília. Alexandre, bom dia. Parece que a crise agora começou por causa da instalação de bloqueadores de celular nos presídios. Quer dizer, botaram os presos sem comunicação e deu no que deu. É isso, Chico. Bom dia. Olha, as autoridades brasileiras estão alertas para ações do terror do Estado Islâmico nos Jogos Olímpicos. Mas nós já temos o nosso próprio terrorismo dentro do país. O que acontece no Rio Grande do Norte é prova disso. O objetivo é, pelo terror, implantar o temor da população, como a gente ouviu aí, e provocar a submissão do medo. O que acontece hoje no Rio Grande do Norte aconteceu há dias no Ceará, também com ataques ao transporte público, a instalações policiais, com ordens vindas de dentro de presídios. É incrível que os quartéis generais do terror sejam instalações públicas, presídios, usando celulares. Agora, como entram os celulares, como são recarregados, são perguntas que estão no ar há 20 anos. A gente sabe, há tecnologia para localizar celulares, bloquear celulares, mas não fazem isso. No Rio Grande do Norte, o motivo da reação dos bandidos seria o bloqueio de celular. E os bandidos exigem ter o direito de dar ordens para as ações criminosas de dentro dos presídios. Foram acostumados a terem direitos. Por isso, tolhem o direito à vida, à liberdade, ao ir e vir, ao trabalho das pessoas supostamente livres que estão nas ruas. A inversão de valores resultou nisso. Pertinho de Natal, em Parnamirim, símbolo do Brasil na Segunda Guerra, trampolim da vitória, berço do forró, né? Como o Bom Dia Brasil mostrou há uns 10 dias, uma escola nova foi depredada porque a nova diretora impôs ordem proibindo o tráfico de drogas no colégio. Esse é o símbolo da aliança entre o crime e a ignorância na guerra contra a lei e a ordem. É um filme de terror em que todos somos personagens. Ganhará a medalha de ouro quem conseguir um final feliz. Será que houveram mudanças no estado do Rio Grande do Norte de 2016 para 2018? Confira na reportagem a seguir. No Rio Grande do Norte, mesmo depois das decisões judiciais contra a greve das polícias, até agora ninguém foi punido. Esta noite, o governador do estado fez uma reunião de emergência com membros do Judiciário e do Legislativo do Rio Grande do Norte. O repórter Sérgio Henrique Santos acompanhou. Boa noite, Sérgio. O que esperar dessa reunião? Oi, Renata, boa noite para você, boa noite a todos. Renata, ainda não se sabe o que ficou definido nessa reunião, porque o governo do estado ainda não se pronunciou. Hoje foi um dia de muitas reuniões e poucas definições, viu, Renata, aqui em Natal. O governador do estado, Robinson Faria, convocou representantes do Tribunal de Justiça, da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas e do Ministério Público para tentar encontrar soluções para a crise financeira e pagar os salários atrasados do funcionalismo público. A reunião durou mais de 4 horas, foi aqui na governadoria e o governo ainda não se pronunciou sequer com uma nota oficial. A reunião aconteceu, inclusive, a portas fechadas, a imprensa não teve acesso, as imagens foram divulgadas pela assessoria de comunicação do governo do estado. Nenhuma das autoridades presentes quis se pronunciar, gravou entrevista com os jornalistas, inclusive todos saíram pela porta dos fundos, até mesmo o governador do estado. As associações dos policiais militares e o sindicato dos policiais civis também se reuniram hoje aqui em Natal. Ambas decidiram que vão continuar a paralisação, como a gente confere agora na reportagem da Lídia Passe.
Durante a tarde toda, policiais militares e bombeiros estiveram reunidos em assembleia e decidiram continuar a greve iniciada há 16 dias. Eles reclamam, além do atraso nos salários, de falta de estrutura. Temos problemas de equipamentos, coletes vencidos, capa de colete vencido, munição insuficiente para o serviço, não tem o porta-coldre, não tem o próprio coldre, não tem a algema, o porta-algema, isso tudo tem que ser regularizado. Segundo o comando da PM, 54 homens foram para as ruas. Quem faz a segurança do Estado são os 2.800 homens das Forças Armadas. Eu achava que Natal era uma maravilha, mas realmente eu estou achando que é uma das cidades hoje que ela não oferece segurança nenhuma. Em dezembro, 2 decisões judiciais entenderam o movimento como ilegal. Na primeira, a Justiça determinou a volta ao trabalho imediata de policiais e bombeiros. Na última, do dia 31 de dezembro, o desembargador Cláudio Santos determinou a prisão de policiais e bombeiros que incitassem a paralisação. Hoje, os policiais civis se apresentaram na sede da Delegacia Geral de Polícia em Natal, usando algemas. A gente está aqui para isso, para receber voz de prisão. Nenhum agente foi preso, apesar da decisão judicial. A Polícia Militar nega que esteja em greve. Não existe falta ao serviço, os policiais entram e saem dos quartéis a hora que quer. Então, nós estamos dentro da legalidade, as decisões estão sendo respeitadas. Hoje, o governador do Rio Grande do Norte anunciou que vai pagar os salários de novembro de todos os servidores até o sábado. O dinheiro virá da arrecadação do próprio Estado e não mais do orçamento da saúde. O governo ainda não tem uma definição a respeito dos pagamentos de dezembro e do 13º. Enquanto isso, os moradores do Estado seguem apreensivos e na expectativa de que a rotina volte ao normal. Tomara que volte, né? Eu espero que volte. Pelo menos a gente trabalha com mais segurança. E olha só, segurança pública é tão importante, se tornou ainda mais importante nos últimos anos, que começou a figurar na agenda política, tanto de candidatos quanto de gestores públicos. E virou promessa também, em muitos casos. O G1RN, o nosso portal G1RN, ele fez um levantamento muito interessante exatamente sobre as promessas dos candidatos, as promessas dos políticos, gestores públicos, que estão sendo cumpridas ou não. E esse levantamento traz aí a porcentagem daquilo que foi cumprido ou não. E num primeiro caso aqui, o G1 já traz uma avaliação da gestão do prefeito de Natal, Carlos Eduardo. De acordo com esse levantamento do portal G1RN, Carlos Eduardo cumpriu até agora 20% de tudo aquilo que ele prometeu. Vale a pena a gente explicar, inclusive, essa legendazinha aqui, eu vou ampliar a imagem. O que aparece em verde vai ter uns quadros com as promessas, e aquilo que foi cumprido, que aparece em verde foi cumprido, que aparece em amarelo aqui foi cumprido em parte, e em vermelho é porque nada disso foi feito ainda. E isso em várias áreas. A gente tem direitos humanos, economia, educação e cultura, esporte, habitação, infraestrutura, meio ambiente, saúde e segurança pública. Tem aqui já um desses quadros que você tem o cumprimento das promessas, criar o Observatório Municipal da Violência contra o Cidadão. Uma primeira avaliação foi feita em torno da gestão Carlos Eduardo, na Prefeitura de Natal, e tem aí o trabalho do G1, que nos próximos dias deve colocar no ar também a avaliação dos governadores no Brasil. É só acessar g1.com.br/RN. Eu trouxe esse acórdão, senhor presidente, me permitir ler o resumo, porque nós, dos órgãos de controle, tanto o TCU quanto o TCE do Rio Grande do Norte, quando se fala muito em soluções para a segurança pública nacional, no sentido de integrar o sistema de segurança pública nacional, com os estados, municípios, nós aqui do controle estamos dando um exemplo. Esse acórdão é um acórdão produzido pelos técnicos do TCU e do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, dentro de um quadro caótico que é a segurança pública no Nordeste, no Brasil, e em especial esse que trago em concreto no Rio Grande do Norte. Essa é a proposta, senhor presidente. Senhor presidente, também para enaltecer o trabalho feito pelo ministro Vital do Rego e a secretaria e destacar a relevância desse trabalho conjunto entre o Tribunal de Contas e um Tribunal do Estado, principalmente
tendo as perspectivas de dificuldades materiais de recursos humanos que vamos enfrentar pela frente, e como essa visão conjunta de quem trabalha no local e quem trabalha à distância, fiscalizando a articulação, pode produzir determinações, recomendações e avaliações muito mais produtivas. Eu também gostaria de destacar, senhor presidente, que em 2016, sob a relatoria de Vossa Excelência, o Tribunal produziu o relatório sistêmico de segurança pública. E esse relatório mostra a importância desse tipo de consolidação de informações que o Tribunal produz, porque vai constituir, sem dúvida nenhuma, subsídios de altíssima relevância para agora se discutir todo o modelo de governança, todo o modelo de articulação para fazer a política de segurança pública funcionar melhor. E essa sistemática, ela não somente serve para o Poder Executivo, para o Poder Legislativo, como internamente para que o Tribunal ganhe um conhecimento consolidado dessa política de segurança pública e, somado ao recente relatório agora do ministro Vital do Rego, nós temos todas as condições de realizar novos trabalhos agora a partir de uma nova perspectiva e mais úteis, senhor presidente. Presidente, eu também queria anuir as manifestações de louvor ao trabalho apresentado pelo ministro Vital do Rego, né, esse trabalho cooperativo que fez o TCU com o TCE do Rio Grande do Norte, né, e o trabalho mostra, como mostrou também o outro mencionado pelo ministro Éder, o FISC Segurança, da necessidade de integração, de coordenação nacional da segurança pública, de uma política nacional a ser implementada, né? Esses trabalhos vinham mostrando isso, né? E penso, né, que espero que essas questões venham a ser superadas. Mas ainda há uma questão importantíssima que precisa ser vista pelas autoridades brasileiras, sobretudo os nossos parlamentares, de que o crime, sobretudo o crime organizado, ele é extremamente racional. O criminoso, ele sempre avalia uma relação de custo-benefício. E hoje, essa relação custo-benefício, ela está muito voltada às pretensões do criminoso. Hoje, o benefício é muito maior que o custo. Então, é necessário que a nossa legislação evolua para inverter essa equação. É preciso que o custo seja muito maior do que o benefício que ele pode obter com as ações criminosas. Então, a impunidade hoje, ela é, no fundo, a fonte, né, pelo menos uma das principais fontes do Estado de Segurança Pública do Estado brasileiro. Então, assim, enquanto o crime compensar, ele vai prosperar. Não há polícia, não há estratégia, não há coordenação nacional, não há política de segurança que consiga, dentro de um Estado de direito, um Estado republicano, um Estado de liberdades, reprimir o crime se ele continuar compensando juridicamente. E esse é o problema que precisa ser enfrentado com coragem. Esse é o problema que precisa ser realmente enfrentado pelo país para que se possa, de fato, no futuro, se resolver essa questão de forma definitiva. Mas vamos aguardar, acho que é um momento que essas ideias e essas ações que estão sendo tomadas agora podem evoluir nesse sentido. E esperemos todos que, num futuro breve, nós possamos caminhar sossegados pelas calçadas das nossas cidades. Eu também queria complementar, estava acompanhando a exposição do ministro Vital e queria deixar registrado que esse é o problema mais grave do país hoje, a questão da segurança. E nós, em 2014... eu estava na presidência, nós fizemos aqui um evento, Pacto pela Governança, Pacto pela Boa Governança, chamamos os governadores. Estava aqui o governador do Rio Grande do Norte, como estava também o governador do Rio de Janeiro, Pezão, e o Robson. E naquela oportunidade nós analisamos 5 temas, e um deles a governança.
previdência, infraestrutura, segurança, era o tema também colocado como um dos temas centrais, porque se deteriorava, e nós já tínhamos uma auditoria nas secretarias de estados, 25 secretarias, que mostra que não tem cooperação, não tem integração. Ministro Zé Múcio, o senhor que está na presidência, eles não compartilham informações entre estados, as polícias civil e militar. E o que é mais grave, hoje pela manhã no evento que estava o ministro Raimundo Carreira, eu estava lá participando, o secretário de Relações Institucionais do governo federal disse que a polícia civil e a polícia militar se negam a trocar informações. Ou seja, serve ao Estado e não troca informações. E essa foto que apareceu essa semana, acho que no jornal O Globo, em que tem uma série de automóveis em sucata, praticamente uma sucata da Polícia Militar e Polícia Civil do Rio de Janeiro, mostra a desorganização ou a desgovernança que hoje falávamos com o ministro Éder, na área da segurança, desorganização, a desgovernança. Na auditoria de governança de fronteira, ficou caracterizado os mesmos apontamentos que o ministro Vital traz hoje aqui, que não tem articulação na fronteira entre as instituições, não trabalham em conjunto, cada um para si, e são 3 instituições que dão assistência na fronteira. E não tem um trabalho em conjunto. Aliás, nós determinamos criar um comitê nacional, quem está presidindo isso é o general Etigói, que é hoje o ministro dessa área no Palácio, para tentar viabilizar uma política nacional de governança na segurança pública brasileira. É o tema mais grave da nação hoje. Fizemos uma pesquisa, as pesquisas estão mostrando, com certeza vai ser o tema das eleições, a questão da segurança. Mas não existe estrutura organizacional e esse relatório que traz o ministro Vital retrata um pouco disso. Eu tenho dito, e ontem fiz uma palestra no Correio Brasilense sobre o tema de competitividade e desenvolvimento, e ontem realmente eu perdi a minha tranquilidade, a minha estabilidade emocional ao analisar a situação de Brasília. Nós temos hoje 1,5 milhão de pessoas em Brasília que vive de forma ilegal através de invasões de áreas e o Estado não tem capacidade de organizar, o Estado que eu digo o Distrito Federal, como também a União não tem capacidade de... Se o senhor quiser ver isso no Nordeste, nós também temos uma boa amostra. E é necessário o país acordar para isso. Eu acho que o grande tema a ser discutido, a segurança, ministro Vital, que Vossa Excelência traz hoje, vai ser o tema dessa eleição, e nós temos que mostrar esses dados que o ministro Vital trouxe hoje aqui, juntamente com outras auditorias que nós já temos, que o ministro Éder se referiu. Então, eu queria só registrar os cumprimentos e dizer que é um tema atualíssimo e que mostra a desorganização dos estados e que nós alertamos e, infelizmente, os governadores ainda não tiveram com a ficha caída para priorizar esse tema que levou a essa intervenção no estado do Rio de Janeiro. Obrigado, senhor. Ótimo. Era pra eu falar. Keep us on it, jump on it, jump on it.
Achou errado, otário!